Boa noite, meus aterrorizados. Aqui é Angel Black com mais uma história de terror para vocês. Mas antes de irmos para a história de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal. Deixe aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com seus inimigos e se vingue deles. Também não deixem de estar ativando as notificações do canal, tocando o sininho. Assim, você receberá em primeira mão o meu conteúdo assim que ele chegar no YouTube. Obrigado, galera, por vocês estarem sempre aqui comigo, tá? Beijão para todos. Agora, sem mais enrolação, vamos para a história de hoje. Como eu sempre digo, história, conto ou relato, vocês têm total liberdade para decidir se acreditam ou não. Mas eu, Angel Black, acredito sim e muito no sobrenatural, pois ele existe e pode estar bem pertinho de vocês, sabiam? Vamos à história de hoje? A amarração do lobisomem, ou melhor, da lupina. Me chamo Luara e meu encontro com a fera se deu em uma visita que fiz a meu pai. Aliás, uma trágica visita, né? Na fazenda, né, onde ele morava no interior do Paraná. O ano era de 1992. Fazia poucos anos que ele e minha mãe tinham se separado por causa da nova mulher dele. 3 anos antes do ocorrido, minha mãe e eu ainda morávamos com meu pai lá no Paraná, em uma colônia de colhedores de café, até que chegou uma nova família para morar na fazenda, exatamente na colônia onde morávamos. Essa família ia trabalhar nas lavouras de café, junto com os meus pais. E nessa família tinha uma moça da mesma idade da minha mãe, na época 30 anos. A tal moça se aproximou da minha mãe e em poucos dias já eram melhores amigas. Bem, isso era o que minha mãe pensava, pois não demorou muito depois da tal amizade começar. Meu pai começou a mudar drasticamente com minha mãe. Começou a colocar defeitos em tudo que ela fazia. Olha, ela trabalhava o dia todo no cafezal com ele. Eu também, pois eu ia para ajudar de manhã e à tarde eu ia para a escola, pois eu já tinha 12 anos, né? E quando eu voltava da escola, chegava junto com eles em casa. Aí, enquanto meu pai cuidava da horta e das criações, galinha, patos, cabras, enfim, a minha mãe e eu cuidávamos da limpeza da casa e do jantar. Meu pai, como eu já disse, estava pondo defeito em tudo que ela fazia. Dizia que o arroz estava uma papa, que o feijão estava salgado, que as roupas estavam mal lavadas, mal passadas, mal cuidadas. E não parava por aí, não. Botava defeitos nas roupas que minha mãe usava, no cabelo dela, enfim. Tudo que vinha da minha mãe para ele não prestava mais. E eu, vendo aquilo tudo, aquela mudança do meu pai, eu ficava muito triste, pois não fazia muito tempo éramos uma família muito unida e feliz. Meu pai antes estava sempre elogiando tudo que minha mãe fazia.
Estava sempre brincando com ela, feliz, sempre com beijinhos e palavras de carinho. E toda aquela alegria, todos os dias felizes tinham ficado para trás. Minha casa tinha se tornado um lugar triste e frio, onde só se via o desprezo do meu pai pela minha mãe e o choro dela pelos cantos da casa, pois ela ainda o amava muito. Eu não suportava a nova amiga da minha mãe. Eu não consigo explicar, mas eu sentia no fundo da minha alma que tudo o que estava acontecendo com minha família era culpa dela. Mas ninguém acreditava em mim. Ela lá, sempre doce e meiga, sempre amiga, sabe aquela pessoa que se faz de amiga, a indispensável. Assim era ela. Vou chamá-la aqui de Nilce. Nilce sempre estava lá para dar apoio para minha mãe quando minha mãe estava chorando e para aconselhar o meu pai. Cada dia que se passava, a situação com meus pais só piorava. Minha mãe começou a cair em depressão e ficou de cama. E em contrapartida, meu pai começou a beber muito e passar noites fora de casa. Eu comecei a faltar às aulas, para cuidar da casa e da minha mãe. Então, Nilce disse que eu era criança, que eu não devia perder aulas e que ela ficaria lá com minha mãe. Afinal de contas, ela considerava minha mãe como uma irmã. Eu não concordei, não confiava nela. Mas meu pai, adorou a ideia. Então, forçosamente, voltei para a escola. Mas a amiga deles ficou lá em casa, cuidando da minha mãe. Naquele mesmo dia, eu aproveitei o intervalo das aulas e escrevi uma carta para minha avó e entreguei para minha professora, com o endereço dela e tudo. Como eu não tinha dinheiro para pôr a carta no correio e nem poderia ir sozinha, contei tudo o que estava acontecendo para a professora e Pedi não, eu implorei que ela enviasse a carta para minha avó, pois se a minha avó soubesse de tudo o que estava acontecendo, ela viria para minha casa. E se ela viesse, aquela intrusa teria que sair de lá. Quando cheguei em casa aquele dia, minha mãe estava dormindo profundamente. Por mais que eu chamasse, ela não acordou. E ela, a Nilce, estava lá, toda boazinha, fazendo tudo lá em casa e tentando me agradar de todo quanto é jeito. Mas quanto mais ela tentava, mais horror eu tinha dela. Eu até tinha arrepios ruins, sabe? Quando ela se aproximava de mim. E meu pai? Meu pai lá, todo cheio de elogios para aquela falsa. Aquela noite dormi muito profundamente. E no outro dia, na escola, fiquei sonolenta o dia todo. Olha, naquela época eu não sabia, mas hoje em dia tenho certeza que aquela bruxa estava batizando a nossa comida, o suco. Novamente, cheguei da escola e minha mãe dormindo como uma pedra. E eu também dormi muito cedo e profundamente. De manhãzinha, quando acordei, vi um monte de galinhas mortas no galinheiro. Também um monte de galinha tinha desaparecido de lá. Antes de ir para a escola, eu ajudei a Nilce, a arrumar aquela bagunça.
E olha, ela não se sentia mal em juntar aqueles pedaços mordidos e mastigados de carne de galinha, sujo de sangue, penas grudadas. Olha, me dava ânsia de vômito e um mal-estar só de estar ali perto. Depois de ajudá-la, tomei um banho. Um banho me esfreguei para ver se tirava o cheiro de galinha morta. E fui para a escola. Fui sem almoçar, pois o cheiro daquele galinheiro ainda estava impregnado no meu nariz. Eu não conseguiria comer nada. Fiquei sonolenta a aula toda. Mas depois das aulas tive uma grande surpresa. Minha avó estava no portão da escola me esperando. Fiquei muito feliz ao vê-la e fomos juntas para casa. Quando chegamos lá, minha mãe, olha, igual todos os outros dias, dormia profundamente. E a Nilce estava lá, cuidando de tudo, como se fosse a dona da casa. Aí, como aquilo me irritava. Minha avó, com toda a educação, disse a ela que ela já podia ir embora, que a minha avó cuidaria de mim e da minha mãe dali por diante. Dava para ver pela cara dela que ela foi embora muito contrariada. E assim que ela pôs os pés para fora da casa, meu pai ficou de cara amarrada de novo. Minha avó era sensitiva e ela também sentiu algo de muito ruim emanando daquela amiga dos meus pais. E resolveu então fazer uma faxina, sabe, daquelas bem feitas na casa. E olha, embaixo da cama da minha mãe, ela encontrou um feixe de galho seco, sabe, amarrado com barbantes pretos. Minha avó desamarrou o feixinho e dentro do feixe tinha um saquinho preto costurado e todo espetado com agulhas. Minha avó retirou as agulhas e rasgou o saquinho. Dentro do saquinho tinha areia. Sim, areia dentro do saquinho costurado. E um chumaço do cabelo da minha mãe. E um papelzinho com o nome da minha mãe, já quase todo desbotado e escrito em cruz. Assim que a minha avó desmanchou aquele pacotinho, minha mãe começou a melhorar da depressão. Foi mesmo surreal. Minha avó até tentou abrir os olhos do meu pai para aquele assunto, mas meu pai estava completamente enlouquecido de amor por Nilce e não acreditou em nenhuma palavra que minha avó disse. Depois que minha avó veio e cozinhava pra gente, nunca mais fiquei sonolenta e minha mãe melhorou bastante. Mas os dias se passaram e, não suportando o desprezo e as grosserias do meu pai, ela então decidiu ir embora para a cidade da minha avó e me levou com ela. Já se faziam 3 anos desde que saímos da fazenda e estávamos morando na cidade da minha avó. Minha mãe já estava super bem e até namorando estava. E do nada um dia meu pai bateu em nossa porta, dizendo que estava com muitas saudades de mim. E praticamente implorou para minha mãe que deixasse eu ir passar uns dias com ele lá no Paraná. Eu fui, né? Pois apesar de tudo o que tinha acontecido entre ele e mamãe, ele era meu pai e eu o amava muito. Então fui com ele, né, para a fazenda onde ele morava lá no Paraná. Quando cheguei na casa do meu pai, nem parecia a casa onde morei a vida toda. A casa estava
toda bagunçada. Não tinha mais hortas, nem criações, nem galinhas, nem patos, cabras, nada. O mato ao redor da casa estava todo seco. A Nilce, essa, nem fez questão de me cumprimentar, o que não me afetou em nada. Eu preferia assim. Pelo menos eu não tinha que aturar a falsidade dela. Ela tratava meu pai, sabe, muito mal. Não existia mais aquela mulher doce e meiga, sabe? Tratava ele com desprezos e assolavancos. E ele aceitava tudo de cabeça baixa. Nem parecia o homem que ele era 3 anos antes. Aliás, ele não era nem a sombra do homem que ele um dia foi. Já fazia 2 dias que eu estava lá com eles. Era uma noite de sexta-feira para sábado. Lembro-me que a lua estava cheia, sabe, bonita no céu. E eu acordei no meio da noite e ouvi um barulho no quintal. Levantei e olhei pela fresta da janela para ver o que era. E como a noite estava clara, né, deu para ver perfeitamente. Era a Nilce, que estava saindo sorradeiramente no meio da noite. Corri para o quarto do meu pai e vi que ele dormia como uma pedra. Então, resolvi seguir aquela mulher para ver o que ela ia fazer. Então, eu fui seguindo ela, me escondendo pelos arbustos, até chegar a uma clareira no meio de algumas árvores não muito grandes, onde passava um córrego. Do nada, ela começou a agir estranhamente. Ela tirou as suas roupas e jogou para o lado. Todas as roupas. Ficou completamente nua e começou a rolar no chão, se esfregar na grama. Começou a soltar uns gemidos que no início eram apenas sussurros. Começou a respirar muito forte, ofegante mesmo. Depois começou a gritar e a urrar. Dava para ver que ela estava com muita dor. Ela parecia querer arrancar a própria pele, tão grande era o desespero dela. Confesso que cheguei a sentir pena dela naquele momento. Vi que ela colocava as mãos na boca, como se quisesse conter a dor e a agonia que estava sentindo. E de onde eu estava, dava para ver que o corpo dela começou a mudar. Ela ficou com o corpo todo coberto de pelos negros. Uma imagem horrível de se ver, viu? Um fedor de enxofre e cachorro molhado meio que misturado, o amônia, um verdadeiro cheiro de curtume, tomou conta do ar. Ela virou um bicho muito feio, feio mesmo. Dava para ver que se tratava de uma mulher, pois ela andava nas 2 pernas ou patas, nem sei como definir o que eu estava vendo. Aquilo era muito estranho. Olha, ela começou a andar arqueada, com os braços totalmente peludos e com unhas enormes, e ela conseguia arrastar a mão assim pelo chão do jeito que ela andava. O rosto todo disforme, muito feio mesmo, horrível. Parecia uma mistura de javali, cachorro e mulher, mas tudo ao mesmo tempo. É muito horrível. Eu tremia de pânico e pavor vendo aquele ser monstruoso que causava até náuseas de olhar. Sorte que ela não me viu. Ela saiu andando toda desengonçada, dando uns grunhidos que só de me lembrar me arrepio todo.
Me arrepio toda, desculpa, gente. Me arrepio toda. Parecia um grunhido de porco velho, mais fino, sabe, estridente. Era a coisa mais horrível que eu já ouvi em toda a minha vida. Corri para casa desesperada. Cheguei lá e meu pai ainda dormia, como um urso hibernando, sabe? Muito profundamente. Meu medo da criatura era tanto que me deitei na cama do meu pai e agarrei nele que nem um carrapatinho, igual quando eu era criança. Quando o dia amanheceu, eu estava muito assustada. Não sabia como agir com a Nilce quando ela chegasse em casa. Mas ela não apareceu. Meu pai logo acordou e ficou desesperado, correndo para um lado para o outro, por não ver a mulher dele em casa. Já era quase meio-dia e ele desesperado e nada dela aparecer. Aí eu contei para o meu pai tudo o que eu tinha visto. Ele simplesmente me deu um tabefe, sabe? Um tapa bem no meio do rosto e disse que eu estava mentindo. Se eu não gostasse dela, não precisava inventar história. E ele saiu, sabe, como um louco, correndo para procurá-la. Já era umas 3 horas da tarde quando meu pai chegou em casa, muito abalado, chorando muito, trazendo o corpo de Nilce em cima do cavalo. Segundo ele a tinha encontrado nua em um pasto de um sítio vizinho e ao lado dela tinha um bezerro todo despedaçado. E quando ele chegou mais perto dela, notou 2 buracos de bala na cabeça da mesma. Na época, ninguém assumiu o crime. E meu pai, durante o velório daquela coisa, me deu um beijo e me pediu desculpas pelo tapa que me deu. Disse que me amava e foi para os fundos da casa. Disse que precisava ficar sozinho um momento. Depois de algum tempo, vendo que ele estava demorando muito para voltar para a sala, fui ver, se ele estava bem, se ele precisava de alguma coisa. Mas cheguei tarde demais. Encontrei meu pai, dependurado pelo pescoço, em uma das vigas da pequena área que cobria o tanque de lavar roupas. Aquela visão foi demais para mim. Eu acabei perdendo os sentidos. E quando voltei a mim, eu estava deitada na cama do meu pai, junto com a sogra dele. A mulher estava visivelmente triste por ter perdido a filha, mas parecia bem conformada com a morte dela. Logo, chegou minha mãe e minha avó, que foram avisadas, da morte do meu pai. Foi uma correria. Enquanto os pais de Nilce a enterravam, minha mãe e minha avó preparavam o corpo do meu pai para ser enterrado no próximo dia. E enquanto ambas arrumavam o meu pai, elas acharam dentro do travesseiro dele um saquinho preto costurado. E dentro do saquinho havia cabelos compridos e curtos amarrados um no outro. E o nome do meu pai e o nome da Nilce escrito em cruz, um em cima do outro. E sujo com manchas do que, segundo a minha avó e minha mãe, parecia ser mancha de sangue. Eu não quis nem ver. Sei que essa história é muito louca, Angel. Eu também acho, pois eu quase perdi minha sanidade mental quando passei por isso tudo.
mas a verdade é uma só. É que aquela mulher destruiu a minha família com magia negra e eu vi ela virando bicho. Será que ela era algum tipo de lobisomem ou apenas um monstro do inferno? Bom, não sei explicar, mas na minha opinião eu acho que ela era um lobisomem sim. Beijos, Angel, para você e para todos os seus aterrorizados. Observação: os nomes já estão trocados, não precisa mudar. Vixe! E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam da história de hoje? Seria a mulher lá um lobisomem, uma lupina, sei lá? Ou ela só virou bicho por fazer muita maldade? Deixe nos comentários a opinião de vocês, pois é a opinião de vocês que é importante para mim, pois sei que tem muitos inscritos que entendem muito mais desse assunto do que eu, tá? Então, deixe sua opinião, pois ela é muito importante para mim. Tá bom, galera? Muito obrigada por vocês estarem sempre comigo, fazendo do meu sonho a mais linda realidade. Muito obrigado, família Angel Black, contos de terror. E agora, sem mais delongas, vamos para a história de hoje? História, conto ou relato? Vocês decidem se acreditam ou não. Eu, Angel Black, acredito e muito no sobrenatural. Vamos lá? A história de hoje é Aquela Velha Era o Lobisomem ou Lupina. Olá, me chamo Maria Rita, nome fictício, é claro. Estou lhe mandando esse relato para contar a você e a todos os seus aterrorizados a minha experiência com o sobrenatural. E que experiência! Bem, vou começar do início. Eu nasci em janeiro de 1985. Logo que eu nasci, meu pai, que parecia ser muito apaixonado pela minha mãe, de repente decidiu que não queria deixar de viver livremente. Não queria ser preso em responsabilidades. Pois, segundo ele mesmo disse para minha mãe, ele não precisava de mulher e filho empatando a vida dele, pois ele ainda era muito jovem, queria curtir a vida. Então, ele pegou todas as coisas dele e sumiu no mundo. Minha mãe, então, mesmo antes de terminar a dieta, voltou a trabalhar nas lavouras de café do sítio. Ora carpindo, ora plantando produtos de subsistência no meio do cafezal, também na colheita, secagem, beneficiamento, torra, moía o café também, enfim, todos os processos do café. Pelo menos meu pai teve a decência de deixar o pequeno sítio cafeeiro para minha mãe. E daquela pequena plantação de café, minha mãe tirava o nosso sustento. No sítio também tinha um cavalo, uma égua e um potrinho que cresceu comigo. Tinha também algumas poucas cabeças de gado, porcos, galinhas, vários outros animais, uma mina d'água e um açude. A minha mãe, sozinha, com um bebê recém-nascido para tomar conta de tudo aquilo. E ela dava conta. Nossa casa era uma casa bem pequena, de madeira, com apenas 3 cômodos, sala, cozinha e quarto. E tinha uma área de telha de eternite em volta da casa todinha. As portas e janelas não eram de fechaduras modernas, não. Era tudo fechado com tramelas e trancas de madeira. Por muito tempo, minha mãe deixou de viver como mulher, de se apaixonar e se dedicou inteiramente a cuidar de mim e do pequeno sítio.
E ela nunca me culpou por sacrificar a sua juventude para cuidar de mim. Digo isso porque meu pai foi embora, abandonou a nós duas. E na época, minha mãe tinha apenas 17 anos. Sei que naquela época isso já era considerado uma mulher feita, mas nos dias de hoje, alguém com essa idade ainda está na adolescência, ou seja, ainda é uma menina. Bom, voltando ao relato. 15 anos já haviam se passado e eu já estava mocinha e já ajudava minha mãe. Eu levantava cedo, pegava firme no trato com os animais, enquanto minha mãe já estava na lavoura de café. A vida era difícil, sim, mas eu fazia de tudo para tentar deixar o fardo da minha mãe mais leve. Bem, mesmo morando no sítio, minha mãe sempre fez questão que eu estudasse. Ela não queria que eu fosse como ela, que malemar conseguia escrever o próprio nome. Bem, eu já estava a essa altura no primeiro colegial e estudava durante a noite. E o ônibus passava sempre no sítio para me pegar, me levar na escola e também para me deixar lá no sítio de volta. Eu não disse antes, mas na escola, desde quando eu comecei a frequentá-la, aos 6 anos de idade, algumas pessoas perguntavam se eu e a minha mãe não tínhamos medo, de morar sozinhas no sítio, pois o mesmo ficava no meio de um bosque, e de umas plantações de napier, ou seja, no meio do nada, meio que afastado de tudo, longe da cidade. E na cidade, todos comentavam que lá aconteciam coisas estranhas, fantasma, bichos, Ou seja, diz que lá era assombrado. Bom, na primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu até que me assustei. Bom, me assustei um pouco. Mas quando cheguei em casa, minha mãe me tranquilizou. Disse que nosso sítio era o lugar mais seguro do mundo para viver. Então, desde essa conversa com a minha mãe, que eu não me encucava mais com o que o povo da cidade falava a respeito do sítio. E eu sempre respondia com sinceridade, pois, na verdade, eu nunca tinha visto nada de estranho no sítio. Era comecinho do mês de junho do ano 2000 e o aniversário da minha mãe seria no próximo dia. Ela faria 32 anos. Então, sem que ela soubesse, eu estava querendo preparar uma pequena surpresa para ela. Então, enquanto ela estava na lavoura de café, eu terminei o trato com os animais, isso era uma hora da tarde, mais ou menos, e fui para a cidade. Fui a cavalo, como eu sempre fazia. Detalhe, o cavalo é o meu potrinho, que cresceu comigo. Fui até a padaria e encomendei um pequeno bolinho só para nós duas. E qual foi minha surpresa? Enquanto eu comprava o bolo, um homem estranho que eu nunca tinha visto em minha vida chegou até mim e me perguntou se eu conhecia a Maria Teresa. Bom, eu disse, esse é o nome da minha mãe. E perguntei a ele, o porquê da pergunta. Ele me disse apenas que eu era muito parecida com minha mãe, tão linda quanto ela. Achei aquele papo no mínimo estranho e saí de perto daquele homem. Disse ao padeiro para ele levar o meu bolo no sítio aquela tarde mesmo e fui até meu cavalo. Eu já estava indo de volta para o sítio, já tinha até passado a porteira e estava na estrada de terra, quando uma senhora, já com uma certa idade, cercou o meu cavalo. E o mesmo se assustou, ficou com muito medo daquela velha. Começou a empinar e me fez cair no chão.
E assim que eu caí, meu cavalo saiu em disparada, correndo e relinchando pelo estradão em direção ao sítio, me deixando lá, estatelada no chão. A velha se aproximou de mim e me olhou com um ódio inexplicável no olhar e disse que eu iria pagar pelo que minha mãe tinha feito para ela e que minha mãe ia sentir o mesmo que ela sentiu. Eu não entendi nada e, para piorar, a velha começou a me bater com a bengala, até que ouvi uma voz gritando para que ela parasse de me agredir. Quando me virei, vi que era o mesmo homem que tinha puxado o assunto comigo, perguntando sobre minha mãe na padaria. Aquela velha, quando viu aquele homem, arregalou os olhos e correu para dentro da casa e fechou as portas. Eu não estava conseguindo me levantar, mas aquele estranho me pegou nos braços e me levou para o pequeno hospital da cidade. E chegando lá, o médico viu que meu joelho estava deslocado, ou seja, fora do lugar. Aquele homem, então, ficou lá esperando o médico pôr meu joelho de volta no lugar e disse ao moço da padaria para avisar a minha mãe quando ele fosse levar o bolo para que ela não se preocupasse, pois a filha dela estava bem e que logo mais estaria em casa. Bem, já era quase 8 horas da noite quando fui liberada do hospital e aquele homem já estava me esperando lá fora com uma charrete na saída do hospital. Achei estranho eles deixarem eu sair com ele, pois eu era de menor e geralmente, eles não deixavam alguém de menor nem ser atendido e nem sair sozinha do hospital. Mas não questionei no momento. Queria era chegar logo em casa e dar os parabéns para minha mãe. Não demorou muito. Já estávamos na porteira do sítio. O homem desceu, abriu a porteira e nós entramos. E já estávamos, alguns metros na estrada de terra indo para o sítio. Mas do nada, o cavalo que estava puxando a charrete começou a refugar, relinchar, empinar e empacou. Foi quando vimos uma criatura horrível, preta e peluda e enorme, com os olhos vermelhos faiscantes. A criatura saltou em cima do cavalo, arrancando-lhe a cabeça com suas garras e dentes. Foi muito rápido e em uma fração de segundos o cavalo estava caído no chão, com seu pescoço esguichando sangue, como um chafariz. Aquele ser grotesco ficou em pé em nossa frente, rosnando e grunhindo muito alto. O pelo preto dele estava coberto com o sangue do cavalo e dava para ver que aquilo tinha uns 2 metros de altura. A fera ficou olhando fixamente na minha direção, com aqueles olhos vermelhos que pareciam faiscar como brasas de fogo. Dava para sentir o ódio daquele olhar irradiando para mim. Aqueles olhos estavam fixados em mim de uma maneira assustadora. De repente, aquele ser começou a vir na minha direção e aquele homem que estava me levando para casa me empurrou para debaixo da charrete e sacou uma arma que ele tinha escondido e atirou contra aquela fera. Mas o tiro pegou de raspão e o ser veio na direção do homem e apenas com um tapa arrancou-lhe a arma da mão e com a arma também arrancou quase a metade do braço do homem. O homem caiu no chão, segurando a parte do braço que lhe restou. O monstro começou a vir na minha direção de novo, babando, espumando de ódio. Quando aquilo estava a menos de 1,5 metros de mim,
Apareceu outro monstro, igualzinho a ele, só que esse tinha os olhos amarelos, isso eu lembro bem, e deu um uivo muito alto. E o monstro que estava vindo para cima de mim parou, virou e com muita ferocidade partiu para cima da outra fera. E os dois se embolaram no chão, chegava a levantar poeira. Eles estavam se arrebentando com mordidas e cortes de garras, né, unhas. Era pelo e sangue voando para todo lado. Depois de muito embate, aquela fera de olhos vermelhos jogou a outra fera longe. Mas quando a besta de olhos vermelhos ia matar a outra fera, vi que o pedaço do braço daquele homem que muito me ajudou, aquele pedaço de braço segurando a arma estava do meu lado. Então eu peguei a arma e dei vários tiros naquela criatura horrorosa e ela tombou. Caiu no chão já sem vida. Foi quando a outra fera começou a vir na minha direção. Olhei para o tambor da arma e vi que tinham ainda 2 balas ou projéteis. Então mirei na criatura e ela não fez cara de raiva, continuou vindo na minha direção. E eu, com muito medo, fui atirar na fera. E aquele homem, se esvaindo em sangue, gritou: "Não atire, Maria Rita! Essa fera é sua mãe! Essa fera é Maria Teresa!" As palavras dele me deixaram chocada. Chocada a tal ponto que deixei a arma cair no chão. Aquela fera, então, chegou bem perto de mim, me farejando, e depois correu na direção do nosso sítio. Bem, nós estávamos mais perto da cidade que do sítio. Então, eu e aquele homem andamos até a porteira. Bom, fomos bem devagarinho, afinal, eu ainda estava com muita dor no meu joelho. E o homem, né, estava sem a metade do braço, se esvaindo em sangue. A fera de olhos vermelhos era a maldita velha que me bateu com a bengala. Assim que chegamos na porteira, tivemos a sorte do motorista do ônibus da escola passar lá com seu carro e nos dar uma carona até o hospital da cidade. Chegando lá, o homem disse para o médico que tínhamos sido atacados por uma onça e ele não conseguiu matá-la. No outro dia, bem de manhãzinha, minha mãe foi nos buscar no hospital. Me buscar, né? E acabou me contando que aquele homem que tanto me ajudou e protegeu era o meu pai. O pai que eu nunca conheci. Então, eu perguntei para ela o porquê daquela velha que virava bicho querer me matar. Aí ela me explicou tudinho, que um dia, há alguns anos atrás, o filho daquela senhora apareceu no sítio em uma noite enquanto ela estava guardando o café seco no paiol e tentou abusar dela. Então, ela virou a fera e deu cabo dele. Mas ela nunca imaginou que a mãe dele sabia que tinha sido ela a dar cabo daquele canalha. E muito menos ainda que a velha também virava bicho. O corpo da velha nunca foi encontrado. Meu pai, depois do ocorrido, passou a me visitar com mais frequência. A minha mãe, esta acabou se casando com o motorista do meu ônibus, que mais tarde descobrimos que também era um licantropo, e ele e a minha mãe até hoje vivem a correr pelos bosques da região. Eu nunca ativei a sina, bem, pelo menos até agora, né? Bom, já estou com 36 anos, acho que nem vou ativar. Também tenho uma filha, Maria Eduarda. Agora ela está com 15 anos.
e nem sinal de que vai ativar a sina também. Aliás, acho que nem vai ativar. Mas para garantir, né? Ainda moramos no mesmo sítio e vivemos muito bem. Beijos, Angel. Obrigado por contar a minha história, tá bom? Meus aterrorizados, mais um relato da fera. Eu, no começo do relato, achei que só a velha era licantropa e acabou a mãe da menina sendo, né? E o motorista do ônibus também. Deixem nos comentários a opinião de vocês, pois é a opinião de vocês que importa para mim, pois é para vocês e por vocês que faço o meu trabalho com todo o amor e carinho do mundo, tá bom? E não esqueçam, né, de comentar com respeito, pois do mesmo jeito que temos o direito de não acreditar, temos o dever de respeitar quem abre o coração para contar o seu relato pra gente, tá bom? Meus amores, não esqueçam o like, tá? Pois o seu like tem poder. O seu like mostra pro YouTube que vocês estão gostando do conteúdo. E o YouTube, em consequência, manda para mais pessoas o nosso conteúdo. Peço para você também compartilhar, pois o seu compartilhamento vai fazer o quê? Vai fazer a família Angel Black crescer cada dia mais. E assim teremos mais conteúdos de qualidade para contar aqui no canal, tá bom? Quero falar com você. Você que passou uma experiência com o sobrenatural, ou você que ouviu de alguém que passou, e até você que escreve aquele conto, ó, fantástico, que faz a nossa mente viajar. Também manda para o e-mail do canal. E para mim será uma honra compartilhar sua história, seu conto, seu relato com todos os meus aterrorizados, tá bom, meus amores? O e-mail do canal é luçonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, mas também estará anexado na descrição do vídeo, tá bom? Agora, quero agradecer a todos os canais parceiros que me ajudam nessa aventura louca que é o YouTube. Também quero agradecer a todas as páginas e grupos do Facebook que me ajudam na divulgação e às vezes até na criação do meu conteúdo. Agora, eu quero agradecer a vocês meus aterrorizados, pois sem vocês não existiria canal, não existiria Angel Black Contos de Terror. Muito obrigada mesmo, vocês são demais. Meus amores, logo teremos live para botar o papo em dia. Que saudade de conversar com vocês. E sabem que mês é esse, meus amores? Halloween! Logo trarei vários relatos de lobisomens, bruxas, vampiros, fantasma, alma penada, entre outros, tá bom? Espero que vocês gostem. E vou parando por aqui, deixando com vocês um pedacinho do meu coração. Boa noite, meus aterrorizados, e tenham bons sonhos. Amo vocês todos. Mua!